Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, lição para jovens. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 11, Sabedoria Divina para interagir com os meios de comunicação. Nós somos agradecidos a Deus porque Deus nos disponibilizou meios tecnológicos, meios de comunicação, que hoje nós podemos levar o Evangelho para toda parte do mundo, anunciarmos e pregarmos a salvação, falarmos do amor de Deus, enfim, compartilhar versículos bíblicos, textos bíblicos, ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas através dos meios de comunicação. Mas também é necessário sabedoria para nós usarmos esses meios de comunicação. É necessário graça de Deus, é necessário inteligência espiritual, é necessário a unção de Deus, a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto para a nossa vida, para que nós possamos fazer um trabalho para o Senhor de forma que não venha manchar a pregação do Evangelho, de forma que não venha manchar o anúncio, a proclamação da palavra de Deus. Que nós possamos ter firmeza, que nós possamos ter sabedoria para nós ensinarmos, para nós compartilharmos assim o Evangelho para com aquelas pessoas que ainda não têm a salvação da sua alma, da sua vida. Graças a Deus por isso. Então hoje nós vamos meditar na leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens, e quero pedir para você também visitar o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também você tem uma mensagem introdutória do assunto que nós temos abordado. Que você seja bem-vindo e que você seja abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura de segunda-feira está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2 e o versículo 14, quando ele diz: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Veja que o apóstolo Pedro chama filhos de maldição todos aqueles que têm os olhos cheios de adultério. O apóstolo Pedro chama de filhos de maldição todos aqueles que têm as suas almas inconstantes, que não têm uma vida firme na palavra de Deus e são inconstantes quanto à sua vida diária, quanto à sua vida de cristão, tendo o coração exercitado na avareza. Olhos cheios de adultério. A expressão eles têm os olhos cheios de adultério, no grego é muito mais vigorosa literalmente. Porque no grego, ter os olhos cheios de adultério significa ter os olhos de uma adúltera. Tem os olhos cheios de uma adúltera. O significado deste texto era quando, provavelmente, como foi sugerido, significa que em cada mulher eles viam uma possível adúltera. Ao olhar para uma mulher, eles já tinham esta mulher como uma mulher adúltera. Veja aqui que consideram a toda mulher com um olho calculador, um olho
luxurioso, perguntando se pode ser persuadida e como pode gratificar a cobiça do homem para com a mulher. Então, quando nesse significado do grego aqui, quando aprofunda mais, olhos cheios de adultério, o homem olhando para uma mulher, via nesta mulher já uma adúltera, como se ela estivesse convidando aquele homem para já estar com ela, enfim, em atos de adultério. Então, a mão e o olho também são os agentes do pecado. Diziam os mestres judeus, como assinalou Jesus, tais pessoas olham para cobiçar. Mateus capítulo 5, versículo 28. Chegaram a tais extremos que já não podem olhar sem sentir apetências, sem sentir desejos, sem sentir cobiças carnais. Olhar para a mulher alheia e cobiçá-la já adulterou, disse Jesus. Deus proíbe o adultério. Não adulterarás, em Êxodo capítulo 20, o versículo 14. Ele também expressa seu repúdio contra o divórcio. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, conforme Malaquias capítulo 2 e o versículo de número 16. Então, cobiçar a mulher ou o homem alheio é adultério. A Bíblia diz em Mateus 5, 27 a 28, ou Jesus disse, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O adultério leva o homem ao divórcio, e do divórcio vai haver uma solidão. Pode haver a solidão e pode haver também o perdão para a restauração do casamento. Em caso de divórcio ocorrido por causa da incompatibilidade, ou seja, aquela separação porque a mulher andava muito na casa da mãe, não voltava logo para casa, ou porque o marido saía com os seus amigos, não ficava muito com a família, esse tipo de coisinhas que às vezes o casal se separa. Em caso de divórcio ocorrido por causa destas coisas, ambos cônjuges não têm o direito moral de se casar com outra pessoa, pois isso seria adultério. Mas eu lhes digo, disse Jesus, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, um dos cônjuges cometeu aí uma prostituição ou adulterou com outra, enfim, teve um relacionamento sexual fora do casamento, estava dizendo Jesus, faz que ela se torne adúltera e que quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus capítulo 5, versículo de número 32. De modo implícito, o texto acima revela que se o divórcio ocorre em decorrência de imoralidade sexual, adultério, homossexualismo, pedofilia, incesto, enfim, e outros, a parte inocente, ou seja, a parte que foi traída, fica livre para outro casamento, mas só no caso de imoralidade sexual. Entretanto, todo o esforço deve ser feito no sentido de se buscar o perdão, para que possa ocorrer a reconciliação
e a restauração do casamento. Então, tudo deve ser feito, mesmo se ocorrer a separação, mesmo que se ocorrer esse ato de imoralidade sexual por algum dos cônjuges, então deve-se haver um esforço para se haver um perdão e então restaurar este casamento. Na terça-feira, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo, temendo que a igreja que estava em Corinto se apartasse da simplicidade que há em Cristo Jesus e viesse a cometer então pecados, pecados sexuais, enfim, e outros tipos de pecados. Veja aqui que a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Como que se corrompe os sentidos? Os sentidos podem ser corrompidos através dos nossos sentidos. Vamos ver sobre isso. A corrupção dos sentidos. O corpo humano é dotado de 5 sentidos, que ele possibilita interagir com o mundo exterior. Alma é aquilo que nos dá a personalidade. É através da alma, através dela, que mantemos relacionamento com Deus, que mantemos relacionamentos com outras pessoas e que mantemos relacionamento conosco mesmo. Ela provavelmente tem 3 elementos principais: a mente, a vontade e sua alma. A alma tem 3 elementos principais: a mente, a vontade, as emoções. São os poderes de pensar, sentir e também os poderes de querer. Nossa vontade é o que nos dá a capacidade de escolher e tomar decisões. Então, nossa mente tem uma parte consciente e uma outra parte subconsciente. A mente consciente é onde processamos os nossos pensamentos e o raciocínio. A mente subconsciente é onde podemos manter as crenças mais profundas e também as atitudes. A alma é tanto onde temos nossos sentimentos, emoções e mantemos nossa memória. Então, na alma está os nossos sentimentos, as emoções e mantemos as nossas memórias. Armazenamos as nossas memórias. Através de uma forma muito complexa, nossa mente, nossa vontade e as nossas emoções estão ligadas ao corpo por meio de um sistema. Esse sistema nós chamamos de sistema endócrino, o sistema nervoso e imunológico. A mente e o corpo se comunicam constantemente. A mente e o corpo se comunicam de uma forma constantemente. O que a mente pensa, percebe, experimenta e é enviado de nosso cérebro para o resto do corpo, que vem na mente, então vai para o resto do corpo, conforme esta imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui nós temos o sistema que nós chamamos de endócrino. Então esse sistema aqui é o sistema endócrino. Então temos aqui o pineal, que está no cérebro, temos aqui o hipotálamo, hipófises, tiroides, paratiroides, o timo, cápsulas suprarrenais
os pâncreas, o ovário e os testículos. Então tudo que vem, tudo que passa aqui na mente, então ele desce para o corpo. Isso acontece com os nossos sentidos. Agora, nosso foco, veja bem como é interessante nós pensarmos aqui, podemos voltar atrás, que esse sistema, o sistema endócrino, nervoso e imunológico, a mente e o corpo se comunicam constantemente. E agora voltando aqui, mostrando para vocês novamente que tudo que vem para a memória, então ele passa por todo o corpo, né, até chegar aos ovários e também aos testículos, no caso do homem, aos ovários da mulher, no caso da mulher. Veja aqui que nosso foco é a santificação desses sentidos, isto é, separação para o uso exclusivo de Deus. Então, o nosso foco é a santificação dos sentidos, que é a separação para o uso exclusivo de Deus. A visão é a capacidade de visualizar os objetos e também as pessoas. O olho capta a imagem e envia para onde? Para o cérebro. E o cérebro vai fazer o quê? O reconhecimento e a interpretação daquilo que você viu. A audição é a capacidade de ouvir os sons provenientes, e esses sons eles provêm, claro, de um mundo exterior e as envia para onde? Para o cérebro. Então o cérebro vai fazer o quê? A interpretação desse som que você ouviu. O paladar, esse sentido, permite ao ser humano sentir o gosto, sentir o sabor das comidas, das bebidas, né? Então, dos alimentos. Na superfície de nossas línguas existem milhares de papilas gustativas e são elas que captam o sabor dos alimentos e envia também as informações para o cérebro. Envia também as informações para o cérebro através de milhões de neurônios. O tato é o sentido que permite ao ser humano sentir o mundo exterior através do contato com a pele. Agora presta atenção. Abaixo da pele humana existem neurônios sensoriais. Abaixo da pele existem neurônios sensoriais. Quando a informação chega ao cérebro, há uma reação que pode ocorrer de acordo com a necessidade ou a vontade. Então, o tato. Depois vamos falar mais nisso. O olfato, sentido relacionado à capacidade de sentir o cheiro das coisas. O nariz humano possui a capacidade de captar os odores do meio externo. Esses cheiros são enviados também para o cérebro, que efetua a interpretação. Então, nesses 5 sentidos, todos os 5 sentidos, tanto quanto você vê, as informações vai para o cérebro. Quando você ouve, as informações vai para o cérebro. Quando você degusta um alimento, vai para o cérebro. O tato, quando você sente, alguma pessoa toca em você, as informações vai para o cérebro. Quando você sente o cheiro, também o olfato, manda as informações para o cérebro e aí então ela passa por todo o corpo. Agora, por que nós estamos falando isso, né? O que isso tem a ver? Isso tem a ver tudo. Olha, o pecado entrou no mundo através desses 5 sentidos. E até hoje, através desses 5 sentidos, é que as pessoas permanecem caindo em pecado. Veja bem, audição. Os ouvidos, isso aqui aconteceu com Eva no Jardim do Éden.
os ouvidos se detiveram escutando a voz do enganador. Ou seja, Eva parou para ouvir a serpente, que é claro que estava possessa de Satanás. Então a serpente, isso está em Gênesis 3, versículos 1 a 2. A mente, sede da alma, passou a ser alimentada por esta fonte maligna. Então ela ouvia e aquilo foi sendo alimentado pela mente. E a fonte era uma fonte maligna. A visão, os olhos se fixaram no fruto proibido. Isso está no versículo 6, quando ela olhou para o fruto que não era para se comer. Então, o caminho direto para o despertar do desejo e agir pelos olhos que contemplavam aquele fruto. Então, veja que ela foi pecando em cada sentido. E isso tudo foi sendo passado pelo corpo inteiro. O tato, as mãos se estenderam para pegar o fruto proibido. Então ela vai agora sentir. Eis uma forma de aguçar o desejo de ação. É pegando, né? É pegando, você aguça o desejo de você agir e pecar. Então, os comandos são enviados ao cérebro sem deter nada. Isso está no versículo 6. Olfato, as narinas são aguçadas pelo cheiro do fruto proibido, que atiça o desejo de provar deste fruto. Quando você sente o cheiro, né, de algo, você quer provar logo daquele fruto. Paladar, a boca se abre para degustar o veneno, então, que vai levar à morte. Então veja que os 5 sentidos, o sentido que nós explicamos aqui, a visão, a audição, né, o tato, o olfato, né, a audição, o paladar também, e que faz parte, também falando sobre o sistema endócrino, pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide. Então são todo esse sistema endócrino aqui, quando você recebe as informações, então passa por todo o corpo e vai chegar então até, se for homem, nos testículos, se for mulher, nos ovários. Então, e o pecado entrou no mundo através desses 5 sentidos. Então é o que nós queremos deixar aqui esclarecidos quanto ao pecado, quanto às informações que nós recebemos hoje, as informações que nós recebemos via internet, que nós recebemos via meios de comunicação de todo mundo. Então é aí que nós devemos ter o cuidado. O que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, porque tudo isso, se você ver, ouvir coisas más, isso vai prejudicar a sua mente, vai fazer com que a sua mente se torne uma mente maligna. Isso vai passar por todo o seu corpo e você vai acabar pecando, sentindo o desejo, sentindo a vontade de fazer coisas que não deve fazer contra a palavra de Deus, e que a palavra de Deus ela é contra. Quarta-feira, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 14, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, né? Não devemos ficar presos com os infiéis, porque os infiéis têm um jugo de escravidão que faz com que eles pequem contra Deus. E Paulo está dizendo para nós não ficarmos presos a esse jugo desigual. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Se você é justo, então você não pode ter uma sociedade com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas?
não há comunhão nenhuma da luz com as trevas, porque quando a luz chega nas trevas, acaba as trevas. Quanto mais luz, menos trevas. Quanto mais trevas, menos luz. Então não há comunhão entre luz e trevas. Se você é luz, então deve sempre ser luz e nunca ser trevas. Se você é uma pessoa de Deus, seja uma pessoa de Deus e não faça sociedade com o diabo, com as obras diabólicas. Luz e trevas não se combinam. O que diferencia, o que distingue o ser humano classificado como trevas do ser humano classificado como luz? Qual é a diferença? Na verdade, não é uma pergunta tão difícil de nós respondermos. A diferença está simplesmente no caráter. E isso é claramente identificado pelo comportamento e também pela maneira de viver cada pessoa. Então, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, você vai fazer o que? A diferença, né? E é como se classifica o ser humano que está em trevas e o ser humano que está em luz. A diferença está então no caráter. Assim também a árvore, Mateus capítulo 7, versículos 17 e 18, Jesus disse: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má vai produzir o quê? Frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus 12, 33, novamente. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Lucas 6, 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros e nem se vindimam uvas dos abrolhos. Quanto mais luz, menos trevas há. Seres de luz têm uma missão nesta vida. Os seres de luz. Quem são os seres que têm luz na vida? São os salvos em Cristo Jesus. São os cristãos que seguem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer com que sua luz resplandeça nas trevas com o título de que a mesma torne-se luz. São pessoas resolvidas que não se ofuscam com nenhum outro brilho. Então, os seres de luz são essas pessoas que não se misturam com as trevas. São as pessoas que onde ela chega há luz, porque são filhos da luz e a luz está nele. A luz é Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E se Jesus está na minha vida, se ele está na sua vida, significa que nós temos esta luz e por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Estão acostumados também a andarem com outros seres de luz. Isto é importante, você andar com outras pessoas que também tenham luz. Não significa que você não deva rejeitar os seus colegas que ainda não têm este brilho, esta luz de Cristo. Você deve transmitir o Evangelho, transmitir esta luz, falando da palavra de Deus a estas pessoas. Entendem que quanto maior o brilho, significa que maior é esta luz. Sendo assim, menor fica a escuridão. Ou seja, quanto mais luz,
nas trevas. Aquele que diz, olha 1 de João 2:9, que ele diz aqui, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora ele está em trevas. Eu estou na luz, mas eu odeio meu irmão, então não estou na luz. Eu estou vivendo uma vida de trevas. Mas se você está na luz, é claro que você está amando, que o seu amor está pelo seu irmão. Provérbios capítulo 9, o versículo 10, é a leitura de quinta-feira, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Eu quero sabedoria, mas eu não tenho temor a Deus. Eu quero sabedoria, mas eu nem estou aí, com aquilo que diz a palavra de Deus, desprezo a palavra de Deus e como eu quero sabedoria. Quer sabedoria do alto? Tema a Deus. Quando não tememos a Deus, ficamos desprovidos da proteção divina. Quando você não teme a Deus, você fica desprovido da sabedoria do alto. Você fica desprovido também da proteção de Deus. Nós passamos por fases que nos sentimos mais frágeis, claro. Enfrentamos lutas, obstáculos que parecem grandes demais para nós. Estamos frágeis, estamos enfrentando lutas, estamos enfrentando problemas, estamos enfrentando dificuldades e ficamos então fragilizados com tantos problemas e com tantas adversidades. E é nesses momentos, muitas vezes, que nós procuramos a solução nos lugares ou também em pessoas erradas. Colocamos nossa esperança e procuramos a segurança em coisas instáveis, de pouca confiança. Mas como encontrar então a verdadeira segurança? Como nós poderemos encontrar a verdadeira segurança que nos vai proteger, que nos vai guardar, que nos vai amparar de todo o mal, de tudo aquilo que é semeado pelo diabo e está por aí? Como nós vamos proteger a nossa audição? Como nós vamos proteger a nossa visão? Como nós vamos proteger o nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato? Como nós vamos proteger esses sentidos que podem nos levar ao pecado? Só nos sentimos verdadeiramente seguros quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Não é simplesmente dizer, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Não, é realmente viver uma vida na presença de Deus. Ele é infinitamente maior que todos os nossos medos e também ele é maior do que as nossas inseguranças. Deus é maior e ele pode nos abençoar, ele pode nos ajudar, ele pode nos proteger se nós assim depositarmos toda a nossa confiança nele, dispensar o nosso amor para ele. Maior que as nossas falhas e pecados, ele é poderoso para nos proteger dos ataques do inimigo e para nos dar vitória na maior luta. Então os ataques do inimigo estão por aí. E você precisa, ou seja, nós precisamos ter cuidado com esses ataques. Mesmo quando ninguém crê que podemos vencer. Mas você não vai vencer, vamos vencer. Porque se Jesus venceu, nós podemos vencer. Por quê? Porque Jesus está em nós e ele é vencedor. E Jesus estando em nós, então nós seremos
mais que vencedores, não é? Temer a Deus garante sua proteção. Quando você teme a Deus, você garante a proteção de Deus para a sua vida. O temor de Deus é pré-requisito para a santidade. É como se fosse a sala da santidade. Você teme a Deus e vive uma vida de santificação. Você teme a Deus e vive uma vida afastando-se do pecado a cada dia. Diz aqui, é um relacionamento íntimo que você tem com Deus. O nosso desejo de ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus deve ser maior que qualquer outra coisa. Nós devemos ansiar, nós devemos desejar ter um relacionamento profundo com Deus. Nós devemos querer e ter a vontade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque tendo esse relacionamento com Deus, nós vamos ter a garantia da sua proteção. Deus deseja que clamemos por Ele em oração, porque quando você ora, você conversa com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você ora, você se comunica, você se relaciona com o Deus que vai te proteger. Atentamos à sua palavra e nossas emoções a Deus. Como qualquer tesouro, o temor de Deus deve ser escondido a fim de que ninguém nos tome dele. Então, o temor de Deus, você deve ter temor de Deus e você deve cuidar desse temor de Deus, você deve guardar esse temor de Deus, você deve proteger esse temor de Deus como se guarda um tesouro, como se guarda o ouro, como se guarda um tesouro bem escondido no seu coração. É como você guardar a palavra, né? E Davi, o salmista, ele usou a expressão escondi a tua palavra. Algumas traduções, guardei, mas escondi fica melhor. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No meu coração está o temor do Senhor, porque a sua palavra está em mim, para mim não pecar contra o Senhor. Veja o que diz Provérbios 2, 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, aceite a palavra de Deus na sua vida e esconda, guarde, proteja a sua palavra dentro de você, para fazer o teu ouvido atento ao quê? A sabedoria. O seu ouvido, a sua audição, esteja sempre atenta para a sabedoria. É claro que nós ouvimos muitas coisas que não prestam e também passa pelos nossos olhos muitas coisas que não prestam. O que nós devemos fazer? Filtrar essas coisas, armazenar na nossa mente aquilo que é bom, através dos nossos olhos, através da audição, através do cheiro, do paladar e até do tato, mas nós devemos armazenar tudo aquilo que é bom na nossa mente, para que todo o nosso corpo, então, receba de Deus a sua palavra e tenhamos, então, um corpo, uma vida santa. Então, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento, se você clamar por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz,
pedindo com choros, com clamor, com desejo, com vontade de ter, se como a prata buscares e como tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então é muito importante nós buscarmos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. E aqui nós vamos ver a sabedoria do alto, conforme Tiago 3:17, ele disse: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. A sabedoria que vem de Deus, ela não é uma sabedoria misturada, não é uma sabedoria estranha, é uma sabedoria pura. Depois ela é pacífica. A sabedoria que vem de Deus não é uma sabedoria briguenta, não é uma sabedoria que vive em contenda, não é uma sabedoria que vive em fofocas e procurando discussões com as outras pessoas. Ela é pacífica, ela faz pacificação com os outros, faz com que as pessoas tenham paz umas com as outras, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos e sem parcialidade e também sem fingimentos, não tem hipocrisia, a sabedoria que vem do alto. Nós vamos ver aqui as duas sabedorias. Tiago, em sua epístola, nos apresenta duas formas de sabedoria: a vinda do céu, ou seja, a vinda de Deus, e a profana. A profana é aquela sabedoria que os homens usam para prejudicar ou para terem méritos pessoais. São aquelas pessoas que usam a sabedoria para os seus próprios interesses, que usam a sabedoria para profanar, que usam a sabedoria para fazer coisas que não convêm, que não são úteis a si próprios, que não são úteis às sociedades, que não são úteis ao mundo. Usam esta sabedoria para prejudicar, às vezes, a si próprio, e para enganar as pessoas. A sabedoria vindo do alto, ela é pura, não pura, não mistura com o profano. Vem do alto, então não há mistura com aquele que profana, com aquele que anda misturado com o pecado, misturado com as coisas mundanas. Então, quem é sábio tem entendimento? Pergunta Tiago. Se a temos, devemos mostrá-la em nossas atitudes. Ela é o espelho da nossa alma. A humildade de nossas atitudes mostrará se é do céu ou não. Então, através da humildade, através da mansidão, através da graça, através do amor, através da demonstração santa que está dentro do homem que teme a Deus, demonstrando através dessas atitudes simples, das atitudes humildes, das atitudes sábias, é que a pessoa vai mostrar que tem sabedoria de Deus. E nós sabemos, reconhecemos se a pessoa tem ou não sabedoria de Deus, se ele tem ou não Deus na sua vida, através daquilo que ele demonstra. A sabedoria divina, ela é santa. A sabedoria jamais veio, jamais veio do céu um coração sem temor. Então a sabedoria santa, ela não habita em um coração
que não tem temor a Deus. Porém, se em teu coração abriga amargura, inveja, ambição e egoísmo, ela é própria e só resulta em engano, miséria da alma. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. A sabedoria que não tem temor a Deus, a sabedoria que abriga amargura, inveja, ambição e egoísmo, então esta não vem do céu, não é uma sabedoria de Deus. Ela é do mundo. A natureza, ela é humana também, ela é diabólica, disse Tiago, falou que essa sabedoria que não vem de Deus, a sabedoria que vai demonstrar o engano, que vai tomar atitudes de inveja, com o coração amargurado, sabedoria que vai demonstrar aqui o egoísmo, ela é diabólica e ela também tem uma natureza humana. Onde existe apenas a sabedoria humana, transforma-se em confusão e divisão de opiniões, pois cada um deseja mostrar o maior conhecimento. Quando você vê pessoas tentando mostrar-se que conhece mais do que o outro, quando ele está querendo mostrar que tem mais conhecimento do que as outras pessoas, ele tem uma sabedoria? Tem, mas essa sabedoria que ele tem não vem de Deus. É uma sabedoria que tem o interesse para humilhar as outras pessoas. Essa sabedoria não vem de Deus. Ela é egoísta, ela é orgulhosa. A sabedoria do alto é pura. A sabedoria vinda do alto tem características marcantes. Pureza, é a primeira. Sua mente não maquina contra o próximo. Ela é pura. Ela não tem nada a ver, não maquina o mal contra o seu próximo. Não vive apenas para se satisfazer. Sua mente está sempre em Cristo, em si e no próximo. Seu princípio e fim não estão em si mesmo. Antes, porém, na lei do Senhor, ele medita. A pessoa que tem essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ele tem a sua mente não maquina o mal contra o próximo. Ele não vive para se satisfazer, mas ele quer que as pessoas que estão próximas dele se agradem de suas palavras. Ele quer pacificar as pessoas, ele quer fazer com que as pessoas sejam otimistas, enfim, ele quer o bem do seu próximo. Então veja que seu princípio e fim não estão em si mesmo. Antes, porém, ele medita no Senhor, está sempre meditando, procurando aprender de Deus para poder passar conhecimentos que vão ser úteis às outras pessoas, para manter uma mente livre de maldades. Então, quer ter uma mente livre de maldades, quer ter uma mente santa, quer ter um corpo voltado para a santidade, então filtre as coisas que você vê. Filtre tudo que você vê nos meios de comunicação. Filtre tudo aquilo que você ouve ao seu redor, para que você não armazene na sua mente coisas impróprias, coisas que não são do agrado do Senhor, e Deus há de abençoá-lo ricamente. A sabedoria do alto ainda tem qualidades. É pacífico. Quem tem essa sabedoria, ele é pacífico. Não quer e nem semeia discórdia. Quando as pessoas estão por aí a semear discórdias e contendas, não é uma pessoa pacífica, ele não tem a sabedoria que vem do alto. Tem paz autêntica, não aceita e nem vive na discórdia. É livre de atitudes que trazem contendas,
não toma atitudes para contender as pessoas umas com as outras, é uma pessoa abençoada, que todos os outros querem tê-lo perto de si, porque tem palavras de paz, tem palavras de sabedoria que vai agradar, que vai edificar a nossa vida espiritual. É manso e humilde, não para os outros verem, mas mantém assim seu estilo de vida. É uma pessoa mansa, não para demonstrar que é manso, mas ele tem esse estilo de vida de ser uma pessoa mansa. O espírito é manso, suas atitudes são mansas, não é arrogante e também não é uma pessoa insensata, não é uma pessoa imprudente, mas sabe o que está fazendo, porque ele não é arrogante, não é? Não é invejoso. A inveja e a cobiça é o veneno da alma, aonde ela chega contamina, traz morte, traz até doenças graves. Tanto a cobiça quanto a inveja é o veneno da alma e leva as pessoas a doenças graves e muitas vezes até a morte. Então devemos cuidar da nossa mente, cuidar aquilo que nós colocamos, que nós armazenamos na nossa mente, que nós guardamos no nosso coração. Cega a visão daquele que é divino, de tudo aquilo que é divino, cega, só deixando à vista as ordens satânicas e destruidoras. Tratável, é sempre disposto a ouvir e entender o próximo, é fácil de lidar quem tem a sabedoria que vem do alto, é misericordioso, a pessoa salva, a pessoa sábia não se deixa levar pela mesquinharia, antes a pessoa se compadece do próximo, porque ele é sábio, porque ele é inteligente, de uma forma ou de outra, perto ou longe, ele está sempre ajudando alguém, seja distante, seja perto, podendo ou não, ele vai sempre ajudar de uma forma ou de outra, sempre abençoar de uma forma ou de outra, vai estar sempre fazendo bem, se compadecendo do seu próximo. O Deus que se comunica, Hebreus capítulo 11, todo o capítulo vai revelar o Deus vivo, que é Deus de vivos e não Deus de mortos. O nosso Deus, ele é um Deus que se comunica e por isso ele é Deus de vivos e não Deus de mortos. O nosso Deus é o Deus que fala conosco, que ouve, que age, que trabalha na nossa vida, que opera maravilhas em nossos corações. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Diante dessa afirmação, quem não fica alegre, né? Em saber que o patriarca Jó, mesmo estando em uma situação bastante difícil que ele estava em sua vida, ele tinha perdido todos os seus bens, né? Tinha perdido família, amigos, e agora só estava ele e Deus, pois sabemos que nosso Deus nunca nos desampara e está sempre presente em nossas vidas, assim como ele esteve com Jó naqueles momentos de dificuldade, em uma fase difícil que Jó passou. Deus também está conosco em nossos momentos de dificuldade, em fases difíceis que nós temos que atravessar. Deus nunca nos abandona. Se nós temos pensado nele, se nós temos ouvido dele, se nós temos armazenado coisas que o agradam e que edificam a nossa vida,
para viver melhor para Ele, então Ele não nos abandona. Sabemos que nosso Deus não nos desampara e está sempre presente em nossas vidas. Mas olhando para Jó, podemos tirar muitas lições boas para a nossa vida. Dentre elas é saber mesmo diante da dificuldade, sabemos que servimos a um Deus vivo que se levanta e age por nós, assim como Ele agiu na vida de Jó, Ele também age na minha vida e age na sua vida, porque Ele é Deus de vivos. Sabemos que não servimos a um Deus que é feito de barro, e essa expressão aqui de Jó, quando ele diz assim, o meu Redentor vive, significa então, mostra claramente que o nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Por quê? Porque Ele é vivo, Ele não está morto, não está pendurado na cruz com a cabeça baixa, não. Jesus está vivo, Ele diz, estarei convosco todos os dias, não é? Então, sabemos que não servimos a um Deus que é feito de barro, madeira ou ferro, mas a um único e verdadeiro que fez todas as coisas, ou seja, que agiu e fez todas as coisas e que tudo está nas mãos dele. Ele vê todas as coisas. Ele nos garante vitória e nos dá a certeza de um dia ir morar com ele e assim morar com ele no céu para sempre, eternamente estar com ele. Deus está fazendo tudo isso. Tudo isso está acontecendo. Ele está trabalhando. Ele está chamando os homens, convidando as pessoas para que vivam com Ele, para que estejam com Ele, para que vivam eternamente com Ele. Os homens rejeitam, os homens não aceitam, mas Ele está convidando, Ele está agindo, porque Ele é o Deus vivo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua escola dominical e que você tenha uma escola dominical ricamente abençoada e a cada dia possamos juntos assim aprendermos mais da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos mais uma vez comentando sobre a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça do nosso site www.moldado.com, tá? Faça lá uma visita, leia lá a mensagem introdutória, que é muito importante também, veja os vídeos e que Deus possa abençoar a cada um de nós e assim cresçamos juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus.